Olá, Cir. Eu sou Beatriz, eu sou parapsicóloga, terapeuta holística. Eu recebi teu nome pela indicação da sua irmã Clarice, que te quer muito bem, com certeza. E foi passado os dados para que eu fizesse, então, uma consulta em radiestesia e em terapias holísticas para você, tá? Para equilibrar o teu campo vibracional, o teu campo energético, para dar uma olhada em como as coisas estão se encaminhando aí ao redor da tua realidade, né, do teu momento aí de vida, tá? Eu vou explicar aos poucos durante a própria consulta o que é radiestesia, para que não haja assim uma explicação derramada assim logo no início e acabe gerando mais confusão do que explicando exatamente o que é. Então, a radiestesia é uma ciência milenar que é usada desde a pré-história para localizar caça, localizar nascente de água, para localizar metais, pedras, objetos perdidos, e ela ainda é usada nos dias de hoje. Ela trabalha com as malhas telúricas da Terra, que são os pontos de vibração que vêm do interior da Terra em relação ao cosmos. Então, ela vai trabalhar com os campos magnéticos. A pessoa, o radiestesista, o terapeuta, ele usa um instrumento para poder fazer a calibração de algo seu, no caso, o teu nome completo, tua data de nascimento, e funciona como uma antena para que essas energias, da maneira com que elas fluem, elas vão indicando respostas, caminhos, se há necessidade de medicinas naturais, qual o tipo de encaminhamento que pode ser dado em cada situação, e dependendo da situação e do que está sendo observado, caso envolvam energias físicas, espirituais, emocionais, existe a possibilidade de haver uma equilibração vibracional e que pode favorecer na tua maneira de pensar, na tua maneira de se sentir, para que você amenize dores, para que você amenize angústias até mesmo, né? Desde que essas tenham compatibilidade com as energias que eu vou buscar movimentar agora através da radiestesia, tá? Na verdade, eu não. A Terra e o cosmos, né? Por esse campo magnético que nos cerca, dos quais nós também fazemos parte, né? E a gente vai começar agora, eu vou mostrando como funciona. E aí fica mais fácil para você compreender, tá? Então, a princípio, eu vou explicar para você. Eu uso um pêndulo. Hoje, então, eu estou usando esse pêndulo. Eu gosto muito de trabalhar com ele. É um pêndulo de ágata rosa com um cordão de prata, que ajuda também na higienização dessa energia, né? Eu tenho um retorno muito melhor. Para que não misture a minha energia com a sua, eu tenho então essa selenita branca. Caso você tenha a oportunidade de adquirir uma peça dessa, às vezes, de acordo com o lugar onde você pode encontrar, pode custar R$ 10 uma pecinha dessa. Você pode andar com ela na carteira, junto ao corpo, como um pingente no pescoço, que ajuda a fazer uma limpeza energética em você mesmo. Caso você seja da minha geração e pela data de nascimento, eu acredito que sim, nós tínhamos antigamente a proteção das benzedeiras, das orações das madrinhas, das mães, né, das bênçãos. Então, essa pedra aqui, ela vai ajudar a limpar as energias ruins, trazer energias boas, né, e vai evitar que você tenha aí impactos energéticos de pessoas, às vezes, que vêm com olhares mal intencionados ou situações desagradáveis e que possam te trazer um equilíbrio e um bem-estar. O teu nome e o teu sobrenome, tua data de nascimento, eu estou usando a lente do celular espelhada para mim, então provavelmente esteja espelhado o nome ao contrário, mas é teu nome, tua data de nascimento. Nós radiestesistas chamamos isso de testemunho. O que é testemunho? É como se fosse um índice, para que eu possa me conectar com a Terra e fazer essa leitura através do que está se passando com você, tá? Durante a calibração aqui eu vou explicar e você vai poder acompanhar comigo, tá bom? Então agora eu vou inclinar a câmera para a mesa com os gráficos de radiestesia, que são os objetos que usam principalmente a geometria sagrada e outras palavras-chave que possam traduzir o que a gente está buscando aqui, entender o que está passando de bom, o que precisa ter uma calibração, alguma energia aí que esteja fluindo de uma maneira errada. Às vezes nós mesmos produzimos esse tipo de energia desequilibrada, às vezes nós recebemos essa energia desequilibrada dos ambientes. O próprio planeta Terra, quando nós temos debaixo dos nossos pés algumas fendas entre terra e a nascente de água entre essas camadas, também podem interferir na nossa saúde. Então a radiestesia vem a ajudar isso aí também.
caso tenha algum desequilíbrio geopático como esse que eu te falei, ele também aparece. Então eu acabo identificando da maneira com a decodificação vai aparecendo para mim e eu vou traduzindo para você no vídeo, tá bom? Então esse vídeo deve durar aí a partir de 30 minutos, em média, 1 hora no máximo, raramente passa 1 hora e 20, mas estamos sujeitos a tudo. Mas o importante é que nós estamos fazendo essa observação com muito carinho, com muita atenção, pedindo a proteção do seu anjo da guarda, da nossa fé num Deus Criador de toda a natureza, da qual nós fazemos parte. E a partir desse momento, sob as asas e espada de São Miguel Arcanjo, todo mal que esteja entre nós que seja dissipado. E eu vou começar então essa leitura da radiestesia, tá bom? Vamos lá? Este é um gráfico inicial que eu gosto muito de usar na radiestesia. Ele é um gráfico que contém aqui a figura humana com a organização dos pontos energéticos. Tem a ver com as ciências milenares que cuidam dos nossos campos energéticos, assim como a compreensão das nossas glândulas, como elas se calibram em relação a esses campos, essa sabedoria milenar, e que tem muito a ver com o que nós faremos hoje. Eu vou explicar por que essa sabedoria milenar associa cores e campos energéticos aqui nos nossos pontos específicos do corpo e por que eu estou usando isto, tá? A minha origem é católica e eu desenvolvi o estudo nas terapias holísticas de acordo com uma necessidade familiar, a sensibilidade que havia desde os meus avós, em relação às orações, em relação às crenças regionais, né? Então, a avó benzedeira, o avô rezador e por aí adiante a gente vai trazendo, né, esses sentidos para a nossa tradição pessoal e acabamos conseguindo traduzir isso numa maneira de trazer benefício para nós mesmos em primeiro lugar e depois para os outros, porque a pessoa, para poder tratar, ela precisa estar tratada, né? Então eu vou iniciar aqui a nossa avaliação. O seu testemunho será colocado neste gráfico que pertence ao que chamamos de geometria sagrada, que é o decágono duplo, que ele serve para limpeza e calibração do pêndulo. O pêndulo, quando ele estiver girando, estou provocando o movimento agora, no sentido horário, ele está equilibrado. Quando ele estiver em sentido anti-horário, ele está equilibrando. Se ele estiver na vertical, é um fluxo de energia muito potente, muito acelerado, que não deve ser, ou é um sim muito marcante. Quando ele estiver na posição horizontal, ou ele significa não, ou ele significa um bloqueio. E quando ele estiver parado, ou está equilibrado, ou ele está estagnado, tá? Mas isso de acordo com a condição da leitura, tá? Então, eu vou iniciar agora calibrando o pêndulo. Eu exagerei um pouquinho os movimentos para você observar bem na câmera, mas eu acredito que agora você consegue acompanhar também. Eu optei por não acender a luz auxiliar, que pode acabar prejudicando a leitura, tá? Aqui o pêndulo já está me dizendo que está mais calibrado. Agora o testemunho vai para o local de conexão com a figura humana e eu vou começar a te explicar o que acontece aqui. O chakra básico é onde nós temos a nossa conexão com a Terra, é onde nós temos a nossa vontade de viver, a partir da vontade de luta, a vontade de ascensão material, são os desejos físicos, desejos sexuais, a condição de saúde de aterramento, com tudo o que nós imaginamos, queremos pertencer, tá? Aqui já me deu um fluxo de energia acelerado, agora ele está equilibrando, tá? Por que esses pontos de energia existem? A nossa formação desde a fase embrionária, ela está associada a uma rede de nervos e líquidos e energias que fazem essas pequenas partes do nosso corpo funcionarem. Então, essa ligação dos nervos em conjunto acabaram se condensando e formando o que nós chamamos de gônadas, formamos como centros hormonais.
Então, esse encontro dos nervos acabaram se condensando, se transformando em pontos de emissão de hormônios, tá? Então, aqui no chakra básico, no caso, nós temos testículo para homem, ovários para mulher, tá? Então, eu vou continuar a leitura, vou avançando, explicando, depois eu retorno para explicar um pouco mais. Aqui, em relação ao ponto energético próximo ao umbigo, aqui está me dizendo que você está bastante equilibrado, bastante harmonizado, estão os nossos rins e a glândula que se corresponde ao rim são as glândulas suprarrenais. Elas produzem os hormônios relacionados à hipertensão, ao controle da pressão arterial, ao estresse, como cortisol, adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina que dá um ímpeto de impulsão e a noradrenalina que faz o ímpeto de retração da aceleração do organismo, né? Instinto de fuga e de permanência, tá? Então, aqui a princípio pareceu equilibrado e fechou. Na glândula seguinte, nós temos o pâncreas, que ele é responsável pelo controle da emissão de insulina. Pessoas que querem agradar demais outras pessoas acabam produzindo muita insulina e acabam tendo um pouquinho de resistência com o tempo. A grande maioria das pessoas, elas acabam desenvolvendo diabetes tipo 2, aquela diabetes tardia e provocada pela necessidade. É claro que o controle alimentar influencia muito, mas acaba sendo provocada também pela necessidade da pessoa agradar o tempo todo, né? Ninguém agrada todo mundo o tempo todo. Então, nem Jesus Cristo agradou, nós não poderíamos ter esta arrogância de querer agradar a todos o tempo todo, né? Nós temos que ter ciência do nosso bem-estar, para que ele seja compartilhado com as outras pessoas, e não tentar causar primeiro bem-estar nas outras pessoas para depois termos para nós o reconhecimento das outras pessoas. Não, isso não é possível, porque ninguém nasce colado com ninguém, né? Nós nascemos sozinhos e partimos sozinhos, a caminhada é em conjunto, mas esse momento de entrada e saída desse plano material, ela é individual, mesmo no colo, né, no ventre da nossa mãe. O ponto energético relacionado ao coração tem ligação com a glândula timo. Aqui neste gráfico não está descrita, mas também tem relação com o fígado, que é outra glândula, a maior glândula do nosso corpo. A glândula timo tem a ver também com o impacto das emoções, impacto térmico e também com a imunidade, tá? Eu tô vendo aqui que os centros seus centros energéticos estão um pouco desequilibrados, estão um pouco fracos ou oscilantes, tá? Periclitantes. O chakra laríngeo, ou seja, o ponto da garganta, ele é relacionado com a glândula tireoide, ela controla o funcionamento do organismo, mas ela não faz isso sozinha, ela faz isso com a hipófise que está lá em cima, lá no alto, tá? Que tem a ver com a glândula hipófise que está lá no topo da cabeça, bem no centro do crânio, e é muito pequena, do tamanho de uma ervilha, tá? Aqui, chakra laríngeo também está precisando de uma atenção especial. A gente vai avançar nos gráficos, que com a parte verbal vai ficar mais fácil para entender. Geralmente, algumas pessoas não têm paciência para leituras lentas, então eu vou tentar ser um pouquinho breve, para que não se torne algo maçante para você. Aqui o chakra frontal tem a ver com a pineal, que regula o sono, e outros funcionamentos do corpo, como a distribuição dos hormônios do corpo inteiro, que são enviados a partir da glândula hipófise, cujo comando vem da glândula hipófise, que é a glândula que está acima, que eu já havia comentado antes, no ponto coronário, da coroa, parte mais alta do nosso corpo. Tá? E aqui o chakra frontal, quando ele está em desequilíbrio, geralmente acarreta um desconforto que pode ser associado à ilusão, né? Muitas ilusões, quando a gente não consegue manter esse chakra equilibrado. A gente precisa aceitar as coisas como elas são. Isso pode equilibrar muito mais facilmente o chakra coronário pela glândula pineal e o chakra cardíaco, que ajuda a equilibrar os chakras inferiores, tá? Então eu vou começar a usar a palavra chakra já lembrando, né, que essa palavra significa roda, círculo. Então esse feixe de encontros de nervos
Assim como todo o nosso corpo, eles tensionam e pulsam, tensionam e pulsam. Para muitas filosofias, isso fica entendido como os movimentos circulares desses chakras, os pontos energéticos. Porque imagine uma máquina de lavar, onde ela tem o batedor que funciona o tempo todo, ele é batido a custo de energia, né? E é isso que acontece com o nosso corpo. Você já deve ter percebido que quando nós estamos muito emocionados, nós sentimos um estranhamento, uma sensação no estômago, né? Na verdade, aqui em relação ao ponto energético central. Então a gente sabe que a emoção ela tensiona e ela relaxa. Às vezes estamos tristes, magoados, o chakra cardíaco também, ele demonstra que os órgãos nessa região eles tensionam e relaxam de acordo com a emoção que a gente está sentindo. Então vai ficar mais fácil a gente compreender essa etapa da leitura a partir desse momento, né? Que a gente entenda como funciona a mecânica desses pontos energéticos. Agora eu vou avançar. Antoine Bovy, ele era um cientista francês. Por volta do ano 1900, ele desenvolveu uma escala, tal como uma régua, e o fluxo de energia medido pelo pêndulo, e ele fez essa experiência com aparelhos adequados e conseguiu traduzir isso com o uso do pêndulo, movimenta uma taxa vibratória das energias da Terra captada pelo pêndulo com a medida do milésimo do milímetro. Então é o angstrom, né, a medida do angstrom. E daí, para simplificar, na radiestesia a gente chama essa escala não de angstrom, que é o milésima parte do milímetro, mas de Bovy, tá? Então aqui a gente está verificando aqui como que está em relação à saúde e à doença. Você tende a ser bastante resistente em relação à saúde. Você também mora perto de antena de rede de celular. Se você puder colocar um fio de cobre na entrada da sua casa, pode ser abaixo de um tapete, pode ser na vista superior da porta, uma maneira que você possa passar e a radiação das ondas da antena de celular sejam captadas nesse fio de cobre, tá? E que não venha a afetar a tua parte superior da cabeça. Deixa eu mostrar aqui esse gráfico anterior. Ai, caiu o testemunho, só um minutinho. Esse vídeo não tem corte, tá? Então, para manter a autenticidade do vídeo, ele não tem corte. O único corte é quando eu faço a transição, onde eu começo a explicação inicial e depois passo para a mesa radiônica com os gráficos que eu gosto de usar, eu uso vários. Quando a gente tem uma interferência muito grande em relação a ondas de rádio, Wi-Fi, celular, etc., acontece que a glândula pineal é a primeira que sofre, tá? Porque ela é bastante movida à energia e a hipófise também. Se você estiver dormindo com o celular ligado GPS, Wi-Fi, dados móveis, Bluetooth, deixe esse celular longe da sua cabeça. Você pode desenvolver até um tumor, tá bom? Então, tá muito forte aqui essa emanação de ondas de rádio. Ou você tem uma antena de celular muito próxima da sua casa e o teu quarto tem direção para ela, ou você está dormindo com o celular todo ligado na tua cabeça. Isso te causa um mal terrível. A primeira coisa que você vai sentir é a privação do sono. A segunda coisa é nervosismo. A terceira coisa é náusea. A quarta coisa é desarranjo estomacal, tá? Por causa desse desequilíbrio do sono. Então, por favor, primeira orientação, desliga o celular antes de dormir. Tá? Em relação à saúde, você está com a saúde um pouquinho abalada, um pouquinho baixa. O normal da saúde é nos 6.500, tá um pouquinho baixa, tá um pouquinho em 6.000. Você precisa praticar atividade física, tomar sol e muita água.
Muita água não é água em excesso, a água precisa ser tomada aos poucos, tá? Se você tomar muito, é como uma esponja que recebe um jato de água. A água vaza por cima da esponja. Você precisa gotejar a água aos poucos para que a água seja absorvida pelo organismo, tá bom? A princípio eu vou falar disso, as outras coisas vão surgindo durante a leitura. Eu não tenho muita restrição de fala, eu prefiro fazer a leitura sem ter muitas informações, porque daí eu posso ter a liberdade de falar. Quando o consulente, a pessoa que está fazendo a consulta, tá trovejando lá fora, tem chuva. Quando o consulente tem perguntas específicas, daí a gente pode usar tanto a radiestesia como outras terapias. Como parapsicólogo existem várias possibilidades, né? Desde a análise do perfil psicológico, como emocional e a ancestralidade. Como terapeuta holístico existem várias medicinas, vários... eu usaria a palavra oráculo, apesar de não ser a palavra ideal nesse campo de consulta que eu estou fazendo agora, mas dependendo da situação, algumas pessoas precisam dos oráculos para poder se orientar, tá? Ou mesmo numa pesquisa numerológica, ou mesmo numa pesquisa astrológica, tá? Tudo isso depende da circunstância da situação. E eu agora estou fazendo com você uma equilibração vibracional, tá? Dos teus corpos energéticos. Agora você já sabe que o chakra básico tem a ver com o instinto de sobrevivência. A gente vai verificar o que pode estar atrapalhando nesse momento na tua vida pessoal, particular, emocional, amorosa, de trabalho, de amizades. Vamos ver o que acontece aqui, tá bom? De início havia aparecido dificuldades financeiras, mas para o momento que a gente está vivendo, né? A grande maioria das pessoas está sentindo, quem não tem dificuldade financeira bastante acentuada, está inseguro em relação a emprego, a empresa, tá? Quem tem empresa, justamente pela insegurança do mercado. Ansiedade excessiva. A pessoa ansiosa, ela vive o futuro, até mesmo aquilo que não existiu. É melhor regredir no tempo, fazer essa regressão, a palavra correta é essa mesma regressão no tempo para hoje. Você está pensando em 30 anos daqui para frente, não faça isso. Falta de objetividade. Para você viver os seus 30 anos para frente, você tem que viver o hoje, tá? Se você ficar imaginando como será daqui a 30, 35 anos, meu amigo, isso é um problema sério. Não vai dar certo, tá? Você pode até estar muito bem e vivo daqui a 30, 35 anos, mas sem objetividade vai estar preocupado com os próximos 30, 35 anos. Então, calque seu pé num objetivo hoje para que você possa construir relações sadias, estabilidade financeira, segurança de saúde, né? Tudo isso que nós precisamos, tá bom? O chakra sacro vai falar a respeito dos instintos de coragem, medo, criatividade, temperança. Vamos ver aqui o que nós temos. Ele está bastante relacionado à bexiga. Então, até mesmo se você tiver um problema nessa região, e me for permitido, aparece aqui, tá? Pode ter acontecido alguma situação de alguém ter despertado em você um sentimento que você não gostou, e esse sentimento foi tão forte, tão intenso, que acabou te causando uma dor abaixo do umbigo tão forte que você achou que estava com pedra, tá? É uma pessoa que não queria
mas de uma certa forma demonstrou um tipo de superioridade que não é natural dessa pessoa. Ficou uma comunicação mal falada, uma coisa mal compreendida, mas cada um tem um caminho. Mesmo essa pessoa já viveu altos e baixos, e nós vivemos altos e baixos todos os dias. Tem um símbolo medieval que é chamado a Roda da Fortuna. Ela aparece na abertura de cartas de tarô, no tarô terapêutico também aparece, e nos ensina que o ciclo da vida é isso, uma hora em cima, outra hora embaixo, outra hora em cima, outra hora embaixo. E é assim que funciona. Nem sempre é uma gangorra onde para você tá bem, os outros têm que estar para baixo. Às vezes a roda da fortuna pode estar todos para cima e às vezes está todos para baixo, ou quando um está para baixo ou está para cima, ajuda a girar a roda do outro. E é assim que se caminha, né? Isso é muito importante. Alergias alimentares. Vamos ver o que aparece aqui. Dores lombares ou do cóccix. Faça um fortalecimento postural. Se você puder praticar uma academia, pratique. Se não puder, corra na rua. Faça amizades novas que possam correr com você. Participe de competições, se você é jovem, porque a prática de exercícios vai trazer uma socialização super importante para você poder valorizar o que de melhor há em você. Às vezes nós queremos que as pessoas nos percebam e na verdade a gente só quer ser feliz. A gente não quer. Esse não é um argumento para encontro de felicidade. Às vezes a gente espera dos outros um reconhecimento. Esse reconhecimento não vem porque cada um está tão isolado no próprio mundo, principalmente depois daquele momento de não sair para fora de casa, que as pessoas estão olhando para dentro de si e continuaram olhando para dentro de si. Ninguém está olhando para quem está do lado, né? Essas alergias alimentares vão aparecer um pouquinho mais para frente. Me preocupa de uma certa maneira, mas às vezes a alergia é uma resistência, uma mudança de algo que aconteceu, mas que a aceitação ainda está baixa. Plexo solar, nessa cor de abacaxi maravilhosa, né? Tem a ver aqui com o pâncreas. Vamos ver o pâncreas, o abacaxi é excelente para o pâncreas. E para o rim também, para a glândula suprarrenal não tem coisa melhor. Ansiedade e egoísmo. Abuso de poder. Baixa autoestima. Dificuldades em dizer não. Impaciência. Perfeccionismo. Dependência e vulnerabilidade. Mais dependência do que vulnerabilidade. Tudo que apareceu aqui tem a ver com a relação que a gente tem com a figura paterna-materna, em que a gente não consegue suprir as expectativas, mas nós esquecemos que pai e mãe tem criança interior também. Nem sempre a gente consegue agradar pai e mãe e a gente leva o resto da vida querendo agradar os outros, querendo ser aceito pelos outros. Pai e mãe são pai e mãe, os outros são os outros. Então a gente não tem como agradar todo mundo o tempo todo. Depressão ou angústia? Vamos trabalhar essa angústia aqui. Desprezo. Geralmente o desprezo é uma criança
interior machucada que está recusando ver na outra a semelhança. Se alguém te desprezou, é uma pessoa que reconhece em você os próprios defeitos. Cabe a você também verificar se você merece conviver com uma pessoa que não te faz crescer. Se você quiser conviver com uma pessoa que não te faz crescer, você aí está conseguindo ter argumentos de sofrimento. Deixa eu trazer aqui o fogo para perto. O fogo é uma energia transmutadora. Aqui eu tenho uma vela, né? Aqui tenho ao meu lado os 5 elementos. Os 5 elementos eu tenho a água, são as emoções. A terra, que nos fixa, né? A madeira, que nos acalenta. O fogo, que transmuta. E o metal, que traz a divisão das eras, né? Você não é uma pessoa que tem incapacidade de amar, muito pelo contrário. A tua falta de percepção de que não é possível agradar a todos o tempo todo, que você primeiro precisa reconhecer o sabor da vida, é que está te mostrando erradamente que você não sabe amar. Você sabe amar sim, só que você precisa entender a maneira com que os outros definem o amor. Isso não quer dizer que você será escravo da interpretação dos outros sobre o que é amor, mas que você vai aprender a ter tolerância aos defeitos alheios. E assim você vai aprender a perceber que, tendo tolerância aos defeitos alheios, você vai aprender a amar-se primeiro. Porque às vezes a gente não ama como o outro quer, porque nós não nos amamos e o outro reconhece em nós a falta deste amor, deste alto amor. Porque se nós não nos amamos, nós não sabemos o que é o amor. E essa ausência de expressão sobre o conhecimento do amor faz com que os outros não reconheçam que nós temos carinho, afeto, dedicação, respeito, busca de compatibilidade, compreensão. Então a gente precisa resgatar dentro de nós o significado do amor, olhar-se no espelho, valorizar a vida, apreciar os cheiros prediletos, sabores prediletos, as amizades, saber fruir as amizades. Não é fluir como água, é fruir a sensação de poder saber que está conversando com um bom amigo, com uma boa amiga, com alguma criança que lhe faz sorrir, a pureza da criança, né? Peito apertado. A pureza da criança. Você reconhece a pureza da criança quando a sua pureza interior da criança que conviveu dentro de você, desde o momento que você viveu até uns 10 anos de idade, pode ser revisitada, abraçada, acalentada, e com ela você reviver essa infância. A maioria das pessoas tem problema com essa criança anterior, porque passaram coisas que esqueceram, quiseram sobrepor. Só que acontece que as pessoas, elas precisam ter uma afinidade maior consigo próprias. E você não ama aquilo que você não reconhece, tá? Aqui o pêndulo está calibrando em cima de não aceitar ajuda e dificuldade de chorar. Ele está tentando fazer essa limpeza aqui. Quando a gente não quer aceitar ajuda, a gente não está poupando o outro. Muito pelo contrário, a gente está jogando mais responsabilidade no outro, porque nós estamos resistindo porque o outro também quer a nossa companhia. Por isso que o outro se oferece para nos ajudar. Aceitar a ajuda do outro pode ser um exercício de humildade e de crescimento, porque nenhuma criança interior gosta de brincar sozinha.
Ela gosta de outras crianças interiores para poder brincar. Daí que nascem as convivências puras, né? E é possível que a pessoa possa ter mais liberdade para expressar seus sentimentos. E que daí não haja necessário chorar, né? Quando eu havia pego o chakra laríngeo, que agora a gente vai verificar, eu vi que tinha um bloqueio, tinha assim uma irritação bastante expressa, mas um bloqueio muito grande da expressão dos próprios sentimentos. Vamos ver aqui. Gula. A gula nem sempre é por alimento. Quando a gente fala dos pecados capitais e se fala da gula, ela às vezes está misturada com a ganância. A pessoa querer tudo para si. A gula é engolir, né? Tudo que passa pela glote. Engolir. Aqui, o pêndulo está tentando fazer uma limpeza sobre as palavras. Palavrões, xingamentos, desequilíbrios, infantilidade vocal, frustração, mau uso da palavra, magias e maldições, pragas, chips e implantes. Aqui tem um problema bem grande. Existe um livro evangélico bem antigo chamado Bênçãos e Maldições. Se você tiver acesso a esse tipo de literatura, procure, nem que seja na internet um resumo. Nesse livro se relata o poder da palavra do pai e da mãe sobre a vida da criança. Você sendo pai, e mesmo com mais certeza ainda sendo filho, às vezes, o que a autoridade maior da sua vida pode ter falado para você, você pode estar transportando para frente, tá? Às vezes você ouviu muitos xingamentos e sem querer esse significado do xingamento continua perturbando o teu inconsciente todos os dias. Trazer esses xingamentos à memória podem causar sofrimento, mas ressignificar tudo o que aconteceu, que esta pessoa que proferiu tais xingamentos não tinha condições suficientes para poder levar uma vida equilibrada, acaba facilitando para você se reposicionar no seu relacionamento atual e na sua própria vida. A expressão do que somos hoje é o que fomos programados pelos nossos pais. Mau uso da palavra. Às vezes a gente se frustra por se expressar mal. Faça um exercício na frente do espelho em que você conversa com você mesmo como se fosse outra pessoa. Você vai parecer maluco, eu sei, mas não é aí que eu quero chegar. Quando você conversar com você mesmo, procure colocar palavras boas, palavras doces, palavras amorosas para você mesmo, porque seu pai e sua mãe seguiram os seus caminhos. Cada um foi para o seu caminho. Você agora está seguindo o seu, porque você, antes de ser filho do seu pai e da sua mãe, você é filho de Deus. Você é perfeito, inteligente e tem toda a oportunidade na vida para levar a vida que você quiser, que você amar. Toda ofensa fica gravada no inconsciente como se fosse um chip eletrônico. A pessoa se sente programada. E nesse problema, a pessoa repete a mesma programação, tá? Então a gente vai começar a trabalhar agora uma limpeza nesses chips de memória ofensiva que você provavelmente ouviu pela sua infância e que tem atrapalhado os seus dias hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e pela espada de São Miguel Arcanjo, que todas essas ofensas sejam transformadas em luz, regeneração, paz e fortificação
para dias melhores sobre uma nova terra. Que assim seja. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adiante. Chakra do terceiro olho. Nós temos aqui no terceiro olho a nossa visão, inclusive, do que está à nossa volta, tá? A nossa percepção, a nossa intuição passa pela glândula pineal. Você sabia que o olho egípcio é a representação da glândula pineal? Os egípcios já sabiam disso, por isso que eles representavam várias e várias vezes a intuição com esse olho. Você sente dores físicas? Deixa eu ver onde são essas dores. Essas dores físicas são descontrole energético, tá? Se essas dores forem nas costas, a gente vai procurar equilibrar. Na nuca, atrás do pescoço, não é bem na nuca, um pouco mais para baixo. Isso é tensão, tá? Como agora você vai se cobrar menos, entendendo que cada coisa tem o seu lugar, então agora você vai se cobrar menos. Essas dores vão desaparecer. Ótimo. Chakra coronário. A glândula mãe, que comanda todas as outras glândulas. Desconexão espiritual. Ai, 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 ai. Rezar é muito bom. Sensação de confinamento. Quando a gente se desconecta com a nossa espiritualidade, independente da religião que se profira, a gente começa a se sentir aprisionado dentro de uma caixa muito forte, um cofre muito pesado. Então, resgate seus valores espirituais e reze todos os dias. Tá? Agradeça. Como eu vou rezar quando eu não estou bem, quando eu estou precisando de amparo espiritual? Agradeça as coisas ruins que te fazem aprender coisas novas, que te ensinam a valorizar as coisas. Essas preocupações intensas vão te ajudar a fazer a sua cabeça funcionar, a buscar soluções. Agradeça as dificuldades e busca soluções em Deus. A resposta está dentro de você. Você vai conseguir, porque você é capaz e inteligente. Você foi feito perfeito por Deus. A dificuldade de memorização e foco que você está agora é por causa desse período de tensão que você está passando, tá? De repente um alecrim seria bom para você. Então, um alecrim para você poder fazer uma aromaterapia. Ele vai ajudar em vários aspectos na tua saúde, tá bom? Dificuldade de memorização, foco, o alecrim no teu caso vai ser bom. Tá, João? O alecrim é um harmonizador excelente para essa. Dores de cabeça ou enxaqueca. O alecrim vai ajudar também, tá? O alecrim é maravilhoso. Se você tiver alecrim e não tiver hipertensão, não tiver nada que desabone, você pode usar o alecrim, tá? Pra poder te ajudar. Fazendo chá, botando em tempero de comida, sim, tá? Mas eu vou mandar um rom pra você também. Vamos ver causas físicas do mal-estar. Abuso na alimentação, comida gordurosa, comida seca, não é gordurosa, comida seca. Entre as refeições, beba líquidos, menos refrigerante, que não é bom.
falta de exercício físico para aprender a relaxar, tirar a cabeça dos problemas. Porque o cabeça dentro do problema não vai resolver o problema, vai te trazer mais problema. Preocupação com o envelhecimento, esqueça, você tem a mesma idade que eu, também sou de 76, eu me sinto uma criança. A nossa geração tem previsão de vida de 105 anos, fiquei sabendo essa semana. Então, você pode saber que você vai viver muito. Então, aprenda a se programar para este ano que vem, não daqui a 35 anos. Sobrecarga de trabalho, sobrecarga de estudo, teu trabalho envolve muitas pessoas. Desculpem que eu faço catarse às vezes e começo a bocejar. Se o seu trabalho envolve muitas pessoas, aprenda a olhar para dentro de você, a questão do autoconhecimento, a questão do auto-amor que você precisa trabalhar pelo menino, a criança interna, a criança que ficou lá atrás brincando e que foi deixada de lado numa virada de chave muito rápida. Ela precisa ser resgatada e conviver com você todos os dias e você com ela. Não significa que você vá se infantilizar. É um absurdo pensar assim. Significa que você vai ter mais respeito pelos seus erros, vai rir um pouco mais das falhas para encontrar com mais facilidade a correção, tá bom? Das coisas que você precisa corrigir para o teu dia a dia. Porque eu não estou falando aqui de uma coisa utópica, de uma vida espiritual maravilhosa, os anjos cantando. Não, estou falando do que a gente leva no dia a dia. Tá? Eu procuro pegar leve o máximo que eu posso. Não dá para sair apontando de dedo tais e tais coisas. Emoções positivas para desenvolver. Respeito, acredito que respeito por si próprio em primeiro lugar vai muito bem. Sabedoria, exercitar a sabedoria. Sabedoria você já tem, tá, meu amigo? Razão, serenidade. A serenidade só vem quando a razão está bastante justificada. Então aí você acaba facilitando a sua vida com a serenidade. Tendo os pensamentos bastante ponderados, aí você consegue organizar a tua mente, tá? O autorrespeito vem com a sabedoria, com o controle racional e a serenidade que é consequência de tudo isso, tá? Mais adiante. Essa é uma leitura inicial que eu tô fazendo para você, tá bom? Eu acho muito importante que você também possa ter uma nova leitura futuramente, daqui a uns 45, 60 dias. Se você quiser, daí você pode agendar, daí você me procura. Eu não vou deixar previamente agendado, eu vou deixar que você tenha aí, faça a verificação. Qualquer coisa você agenda no celular. Se você concordar, daí me dá um feedback, que daí daqui a 45, 60 dias a gente volta a conversar, a gente coloca na agenda e se comunica aí por esses dias, tá bom? Coragem, você tem bastante, é só pôr em prática, porque tudo que tem acontecido na sua vida, ela tem a ver com a aceitação de você próprio e das pessoas que estão à sua volta. A gente está vivendo uma fase de transição bastante intensa no mundo, tá? Essa corrida eletrônica aí pela busca da informação, quem sabe mais chora menos, isso aí tá dissociando muitos relacionamentos, tá? Isso está sendo um problema muito grande, tá? Muito bom, as emoções positivas estão aí para serem exercitadas. Causas psicológicas que precisam de um pouquinho mais atenção. Eu não estou falando do teu momento especialmente porque não me foi pedido nada a respeito disso. Foi pedido uma leitura geral, tá bom?
Trabalhar a angústia. Angústia a gente já conversou antes, mas como você me diz aqui, a radiestesia é um pouco teimosa, vamos trabalhar essa angústia aí com mais amor, tá? Depressão você não tem, tá, meu amigo? Que você tem um excesso de preocupação e medo de repetir os ciclos da tua família. Tua família, você e teus ascendentes, tá? Não envolve irmãos, primos, tios, avós, diretamente, avós não. Diretamente a relação pai e mãe precisa ser bem organizada dentro de você para você ter sucesso dentro do seu trabalho, das suas amizades, da sua vida conjugal, tá? Das suas novas experiências. Você tem que ter bem clara a posição de que teu pai fez tudo o que pôde, mas não era perfeito, e que tua mãe fez tudo o que pôde, mas que não era perfeita, tá? Preocupação com o desemprego. Ser menos influenciável por terceiros, para que ninguém te induza ao erro. Não adianta culpar os outros. Se os outros sugestionarem algo e você ir atrás, a culpa não é dos outros, a culpa é tua. Então, seja responsável nesse sentido, tá? Adiante. Mais causas psicológicas, uma leitura um pouquinho diferente, vamos ver o que diz. Olha, confesso que eu estava programada para essa leitura. Que agora as coisas estão se encaminhando. Eu mesma já começo a respirar mais aliviada. Apareceu ali um pouquinho de estresse, mas é natural também pela hora que nós estamos. Agora devem ser... Hoje é dia 23 de novembro de 2023. 23? Minto, 22. 22 de novembro de 2023, aproximadamente 22 horas da noite, 10 horas da noite, 22 horas. Deve ter passado alguns minutos, que eu comecei essa leitura por 21 horas e 39 minutos aproximadamente. Causas espirituais, vamos ver se tem uma questão espiritual que esteja pegando. Já foi limpo. Se quiser fazer um atendimento relacionado à área espiritual com mais profundidade, a gente pode agendar algo. Me foi sugerido comentar isso. Os chakras já deram uma boa equilibrada. Estou rastreando. Teu corpo mental ainda está bastante acelerado. Você anda pensando muito nos problemas. E preocupação, como eu diria, não paga dívida, né? É atitude. Preocupação não resolve nada. O que dá para você fazer e for da tua responsabilidade, faça. Se não é da tua responsabilidade, não faça, não é teu. Pior que as consequências ainda afetem a sua vida, não adianta você querer interferir quando a responsabilidade de tomar a iniciativa não é sua, tá? Você não tem problema genético nenhum que você venha herdar, tá? Se tem alguma coisa que você está tomando que você está dependente, procure equilibrar-se emocionalmente, que isso vai ser eliminado aos poucos, tá? Intoxicação, falei para você a respeito da intoxicação eletrônica. Então é interessante dar uma amenizada nisso aí. O que é bacana para intoxicação eletrônica é passar que quando já prejudica o corpo, porque a intoxicação eletrônica aos poucos vai intoxicando o corpo da gente mesmo, porque a gente não dorme direito, tem dores de cabeça, tem irritabilidade, a estafa gera confusão, o corpo fica fragilizado, a imunidade cai.
iodo na sola do pé, tá? Pega o iodo, passa na sola do pé. É excelente para eliminar essa toxina radioativa. Existe também o Lugol. Lugol se tomava antigamente, você é da minha época, mas eu não sei se você lembra, porque era coisa quando nós éramos bastante crianças. As pessoas tomavam Lugol via oral em jejum para a tireoide, para beneficiar a tireoide, porque é uma reposição de hormônio, de iodo, para a tireoide, para equilibrar o hormônio. Só que os dentes ficavam amarelos, então você pode trocar isso pelo iodo normal, concentração a 2%, tal, aquele de farmácia, que custa R$5, R$7 hoje em dia. Você passa na sola do pé. Por sinal, eu tô precisando fazer isso também, mas por outros motivos. Fica amarelo. Quando a gente tá com carência de iodo no organismo, de um dia pro outro some, desaparece. Ah, mas eu vou ficar com o pé marronzinho, amarelo. Se você tiver carente de iodo, não fica amarelo. Ele absorve tudo. É incrível. Se você não quiser fazer na sola do pé, você pode pingar iodo na palma da mão mesmo. Se você tiver carente, você pinga antes de dormir, ele seca. Você pode dormir tranquilo, não suja a cama. Vai acontecer que o iodo vai absorver todo. Até a confusão mental que a gente tem pode ser uma disfunção da tireoide, uma disfunção tireoidiana. E nem sempre isso aparece nos exames que a gente faz. Porque os exames de tireoide, eles vão falar se o TSH ele está equilibrado, né? Geralmente se verifica T4, não se verifica T3. E ele não fala se tem carência de iodo, ele vai só falar se está funcionando ou não e como está funcionando ou não. Mas iodo, para saber se tem carência, é só exame de sangue, né? Ele não vai aparecer no exame de tireoide. Aqui em relação ao aconselhamento, falei bastante já, então a gente está encerrando. Já vou te dizer quantos minutos de vídeo tem aqui. Estou numa posição que eu não consigo visualizar direito. Proposição reflexiva. Socializar. Fazer amizades. Faça amizades, faça corrida na rua. Veja no grupo de pessoas que você conhece quem topa fazer uma corrida na rua. Corrida na quadra, corrida no parque. Vai ser muito bom para vocês, tá? Quanto mais pessoas ativas na rua, mais segurança a gente tem. Não se sinta culpado de nada. Você também não é vítima de nada. Você não precisa ser prepotente. Você também não é submisso. Tá? O equilíbrio, ele mora no teu coração e eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar, tá bom? Aqui, encerrando, vamos dar uma olhadinha no gráfico de aromaterapia. Vamos ver se ele vai sugerir a mesma coisa que eu tinha falado, de alecrim. Eucalipto glóbulos. O eucalipto glóbulos é aquele que tá no house preto, tá? Se você gosta do house preto, pode consumir bastante, não preciso nem te orientar no óleo, porque ele é o mesmo, ele já é usado nessa parte aí. O que é bom também para vias aéreas, tá? Embora eu tenha falado ali o eucalipto glóbulos, faça uso do house preto, que ele já tem, é o mesmo que é usado. E eu vou preparar daí para você o alecrim em função daquela desorientação que às vezes acontece por estafa, um pouco de dor de cabeça. Eu vou preparar o roll-on para você de alecrim, tá bom? Então, João Assir Cubas, aniversariante no dia 13 de junho de 1976. Você é uma pessoa excelente, você tem tudo para dar certo daqui para frente, uma nova etapa da sua vida. É muito importante que você mantenha relações com as pessoas que te querem bem. Deixa eu inclinar aqui a câmera. Aqui, tô aqui.
Então, a gente tem aqui 59 minutos e 44 segundos, 45, 46, avançando. Então, para hoje era o que eu tinha para falar para você. Nessa quarta-feira à noite, 23 de novembro de 2023. 23, falei de novo errado. É quarta-feira, 22, 23 é amanhã. Mas provavelmente você vai estar assistindo isso aqui no dia 23, tá bom? Então, já deu 1 hora de vídeo. Como eu falei para você, é a média do que a gente tem. A gente volta a conversar de acordo com o que você ouviu, o que você tem necessidade de tirar dúvida, eu estou à disposição, tá bom, meu amigo? Um grande abraço, fica com Deus. Que São Miguel Arcanjo esteja na sua frente, ao seu lado, à esquerda, à direita, acima de você, abaixo de você, para te trazer muita proteção e muito sucesso na sua vida, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Tchau!